Meus queridos, nós estamos começando mais um SPN Cast, o podcast do Seminário Presbiteriano do Norte. Nossa missão é formar pastores e líderes com fidelidade às Escrituras, excelência no ensino e compromisso com a missão. E hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios duas pessoas muito amadas, dois amigos, muito queridos, o reverendo Rodrigo Leitão e o reverendo Vitor Ximenes. E hoje nós temos aqui uma tarefa muito importante para tratar de assuntos relacionados à comunicação da igreja, comunicação social, marketing, vocação, plantação de igreja e o congresso da APECOM que vai acontecer aqui, vai acontecer em Bezerros. Em Gravatá, Bezerros, que vai acontecer aqui. O primeiro congresso que vai acontecer aqui, então tem muita coisa boa para estar acompanhando aqui nesse momento. Pastor Rodrigo, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, meu amigo. Pastor Macena, que alegria, privilégio poder estar aqui no SPN Cast, estar aqui no SPN, estar em Recife, estar no estado de Pernambuco, para mim, é o mesmo que estar em casa, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso, a minha família tem origem aqui no estado de Pernambuco, né? Pertinho aqui de Recife, na cidade de Garanhuns, né? Meu avô, que foi pastor presbiteriano. Na verdade, eu não sei se você sabe, pastor Macena, mas eu estou aí na 6ª geração de presbiterianos, né? 5ª de pastores, uma história muito especial que acontece aqui nessa região, né? Pode até contar um pouquinho dessa história daqui a pouco, mas que tem o seu início aqui exatamente na região do Recife, em Garanhuns e aqui no estado de Pernambuco. Reverendo Vitor, meu amigo, seja bem-vindo. Prazer, reverendo Macena, estar aqui nesse podcast. É a gente que já labuta aqui no seminário e tem visto essa cara nova do seminário, né, na comunicação, e tendo você aí como âncora, né? Uma âncora bem pesada, diga-se de passagem, viu? E o privilégio de estar recebendo aqui o meu amigo Rodrigo Leitão, né? O comunicador da IPB, então isso é muito bom. De fato, é muito agradável, né? Às vezes as pessoas não entendem a história, né, por trás. A gente já se conhece de algum tempo, verdade, né? Verdade. Porque nesses últimos 10 anos, de ir e voltar a São Paulo, a gente conseguiu ali construir uma amizade, nosso doutorado juntos, né? Então, as pessoas muitas vezes não percebem isso, como a IPB ela consegue ser grande, e pequena ao mesmo tempo. Mas ela consegue ser pequena, né, também ao mesmo tempo. Então, é uma grande alegria ter você aqui, junto com o Vitor também. Rodrigo, cara, conta pra gente, vamos começar a partir daí. Você falou da sua história, do seu relacionamento com a IPB. Conta um pouco dessa história e da tua história também. Eu brinco que quando a gente vai falar a respeito disso, né, contar, as pessoas perguntam, conta um pouquinho da sua história com a IPB. Eu falo assim, eu posso voltar 6 gerações, né? Porque é assim que acontece. A história da minha família com a IPB, ela acontece lá no inicinho do século XX, quando um tio-avô do meu avô, né, ele recebe a missão da sua mãe de conversar com uma irmã e o seu cunhado que tinham se rendido à tal fé protestante, né? E eles estavam muito preocupados enquanto família com isso. Ele então viaja aqui nessa região a cavalo até a casa da sua irmã para poder dissuadi-la a respeito dessa loucura de abraçar essa tal fé que estava aparecendo. E ao final da conversa ela o presenteia com uma Bíblia. Ele então pega o seu cavalo voltando para casa e no meio do caminho, no sol quente, cansado, ele para debaixo de uma árvore e começa a folhear aquela Bíblia. É interessante porque essa história é contada em um dos livros do reverendo Alderi, né? E ali naquele momento, debaixo daquela árvore, lendo a Bíblia, ele se converte, né? Reverendo José Martins de Almeida Leitão foi o primeiro pastor da nossa família ordenado ao ministério sagrado em janeiro de 1915. Então ele volta para casa e fala dessa fé para sua própria mãe e a família então toda se converte. Por isso que eu falo de 6ª geração
de presbiterianos, quinta geração de pastores. Depois disso, um sobrinho dele, reverendo Davi, vai estudar lá em Campinas, se torna pastor, exerce o seu ministério do leste de Minas. Na geração seguinte, vários dos seus sobrinhos vêm para o ministério, também estudando no SPS em Campinas. O reverendo Bonés de Almeida Leitão, que foi pastor na região de Governador Valadares, no leste de Minas, presidente da Câmara dos Vereadores, muitos anos. Reverendo Uriel de Almeida Leitão, que foi pastor ali em Caratinga. Meu avô, que começa o ministério em Dom Cavate, também no leste de Minas, mas depois segue o seu ministério no interior de São Paulo, primeiro na cidade de Limeira, depois na Igreja Presbiteriana Central de Campinas, foi diretor do Seminário Presbiteriano do Sul por um bom tempo. Na geração seguinte, a gente tem um tio meu, irmão do meu pai, que vai para o ministério, e depois eu, né? Então, assim, tem um tempo que a família está envolvida, então é uma coisa muito especial e, como eu disse, né, muito envolvida com essa região. Meu avô, seus irmãos, todos eles estudaram no Colégio 15, aqui em Garanhuns, né? Então, todas as vezes que eu estou aqui no estado de Pernambuco, todas as vezes que eu estou falando a respeito disso, vem à minha mente todas essas histórias, né, que eu ouvi do meu avô desde criança, de como foi essa trajetória da nossa família, uma família muito simples aqui do interior do Pernambuco, mas que desde cedo sempre foi impulsionada a viver o evangelho de uma maneira muito efetiva e servir a nossa igreja. Tem um caso, pastor Vitor, muito interessante do meu avô, que eu sempre gosto de falar, né? Eu acho que essa minha paixão missionária de plantação de igreja vem disso, porque assim, quando eu era criança e estava na hora do almoço, a gente estava na casa dos meus avós e tudo que eu queria era comer o mais rápido possível, pastor Macena, meu avô ia fazer oração, e aí ele orava, né, pela nossa igreja e pelos missionários, para aqueles que estavam longe, para aqueles que estavam perto, para aqueles dessa agência, da outra agência, desse órgão, do outro órgão, e demorava, tudo que eu queria era comer, né? E até nas orações, antes da refeição, a gente orava pela nossa igreja, pelos missionários da nossa igreja. Então foi assim que eu cresci com essa dinâmica de conhecer, de amar a nossa igreja, percebendo sim os desafios que a nossa igreja tem, né? Não é uma denominação como nenhuma outra é perfeita, com as suas dificuldades, mas que tem ao longo da história feito a diferença também, né, no nosso país, para que o nome de Jesus seja conhecido. Verdade, verdade. Olha, eu assim, costumo dizer que a minha mente é uma mente assim, ainda analógica, né? Tipo aqueles celulares ainda que não eram smartphones, né? Mas vocês não, né? Vocês já são mentes multifunções, né? Fazem já muitas coisas na IPB, né? Você, além de professor, sim, Vitor também, professor aqui no seminário, também já trabalhou com sínodo, né? Hoje também, Vitor, também na etapa de sínodos e hoje nas autarquias da IPB. Conta um pouco aí pra gente, né? Dessa etapa tua na vida conciliar, okay, da Igreja Presbiteriana. Eu, como aprendi que o nosso papel era servir a igreja, eu lembro que desde o início eu entendi que como é que é aquele ditado? Você está na chuva é para se molhar, né? Então, eu lembro que eu fui ordenado, a minha formação, né, inicial é interessante, porque apesar de ser criado na igreja, eu tinha um pé atrás no início, né? E essa questão do ministério, apesar de me sentir chamado ao ministério desde muito jovem, com 16, 17 anos, eu relutei um pouco quanto a isso, então eu fiz uma outra faculdade, eu sou primeiro formado em comunicação, né, na habilitação de jornalismo, depois me especializei, trabalhei na área de marketing um bom tempo antes de fazer o meu curso de teologia. Mas desde a minha ordenação, na reunião em que eu, né, tinha sido ordenado e fui recebido, eu já tinha sido eleito também, né, para a mesa diretora, para a comissão executiva do nosso presbitério. Então sempre entendi que meu papel era servir na nossa igreja da melhor maneira possível. Sempre tive envolvido, primeiro nessa área da plantação de novas igrejas e também essa experiência por vir da área de comunicação com os órgãos e autarquias ligados à comunicação. Primeiro Luz para o Caminho e depois em 1900, já estou voltando tanto, mas 2016, auxiliando na área de comunicação da IPB, especificamente na APCOM, primeiro como coordenador da área de comunicação e aí a partir de 2020 como executivo, né, da nossa agência. Então, tem sido uma experiência muito desafiadora, porque eu me recordo que quando eu
me dispus, né, a servir a nossa denominação dentro dessa área, eu relutava um pouco, porque eu era, inclusive, um crítico, olhando para algumas coisas, dizendo, bom, isso está aquém do que poderia, e eu me recordo que um amigo certa vez me questionou, mas o que você tem feito para mudar? E eu entendi que esse é o nosso papel, é se dispor, né? Então, desde 2016, eu tenho me disposto a fazer aquilo que eu puder, né? Não para aparecer, não para dar uma linha, mas simplesmente para servir. E eu acho que isso foi muito especial na PECOM, porque a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação tem exatamente essa função. Ela tem a função de servir todos os demais órgãos, todas as demais autarquias, todas as demais forças de integração, tudo que a IPB é. Né? Tanto que quando o pessoal pergunta, mas onde eu encontro alguma coisa da PECOM, né? um site ou um perfil nas redes sociais, assim, a gente não tem, porque a PECOM ela não existe para se mostrar por si, ela existe para cuidar daquilo que é IPB. Então, quando a gente fala do nosso papel ali, todas as vezes que você encontrar um @IPB oficial, é aquilo que a gente está fazendo, né? Seja nas redes sociais, seja no site, seja em qualquer área de atuação, a gente tem servido a nossa igreja com um grande desafio. Eu costumo dizer que ainda um pouco aquém daquilo que eu gostaria, mas a gente tem percebido como Deus também tem nos dado o privilégio ao longo dos últimos anos de ver muitas realizações e muitas mudanças, né, por meio dessa agência que tem servido a igreja. Uma vez, Vitor, não sei se tu lembra, a gente conversava, né, sobre o tempo, né? E às vezes a gente tem um certo senso de urgência, né? Porque a vida é curta, né? E a gente sabe que a juventude da gente passa rápido, e aí tem ali um espaço, né? Em que a gente consegue conciliar energia, né? E sabedoria. E esse momento é o momento em que a gente quer entregar, consagrar ao Senhor, né? Para entregar totalmente ao reino de Deus. Acho que isso é uma questão assim, importante que a gente deve marcar aqui, principalmente para aqueles que assistem o nosso podcast, e a gente acredita que fala muito para os nossos seminaristas, para pastores e líderes também, que é esse senso, né, de serviço, né, Vitor? Sim. Esse senso de servir a Deus, de se consagrar ao Senhor. E como Deus usa, Macena, toda essa trajetória, né? Eu lembro que quando eu fui para o seminário e comecei, né, essa minha caminhada como ministro, meu grande questionamento foi: Deus, mas então por que eu dei essa volta? Por que eu fui fazer uma faculdade de jornalismo? Por que eu fui fazer uma pós-graduação? Por que eu fui trabalhar nessa... Por que quando eu pensei lá com 16, 17 anos no ministério, o senhor já não me trouxe para o seminário e eu não caminhei? Por que eu tive que dar essa volta? E anos mais tarde eu fui perceber que, né, assim como aconteceu na história de José, né, que foi uma construção, eu estava fazendo uma construção também na minha vida, e às vezes, né, para aqueles que estão nos acompanhando, pensando na sua perspectiva vocacional, no chamado de Deus, por que Deus me trouxe até aqui, ou por que eu vivi essas experiências? E quando a gente junta, né, as pecinhas, quando a gente olha para trás, a gente consegue perceber que Deus está nos levando em uma jornada rumo à nossa maturação, e tudo isso que é construído, quando você olha de maneira efetiva lá na frente, a gente consegue perceber o que Deus estava fazendo para a gente poder servir, que eu acho que é o nosso objetivo final, né? Então, acho que tudo aquilo que eu pude aprender, desenvolver, todas as experiências que eu tive, não apenas no ministério, mas também na minha vida profissional, elas faziam parte daquilo que Deus queria construir, como Ele queria me usar de alguma maneira, com um único objetivo: servir, né, no ministério, servir ao reino. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo principal, né? Parece que alguns não têm a compreensão do que seja o ministério pastoral na Igreja Presbiteriana do Brasil, que é um tanto quanto diferente, né, Rodrigo, dos pastores de outras denominações. Normalmente, os pastores de denominações outras no Brasil, eles estão muito ligados ao ministério da igreja local. Não é? Eles desenvolvem um ministério local, a igreja local, mas os pastores presbiterianos, pela própria estrutura de governo que a igreja tem, eles servem a igreja local, mas eles não deixam de servir a uma causa denominacional, uma causa nacional, inclusive. Nós encontramos isso, às vezes, como uma dificuldade na mentalidade da liderança posta na igreja local hoje. Os próprios conselhos, os próprios presbíteros
que pensam num pastor que se dedique exclusivamente à igreja local e eles não percebem que, enquanto governo presbiteriano, a igreja local perde muito com isso. Ela deixa de participar das causas nacionais, do que a denominação está tratando. E o seu pastor, enquanto pastor presbiteriano, ele não tem a opção, ele tem o dever de servir a igreja na sua estrutura conciliar, até porque nós somos membros. Sim. Na nossa estrutura não de igreja local, mas de consciência. De um presbítero. E já que a gente está entre amigos aqui, bate-papo, vocês estão nos acompanhando, mas na verdade está conversando, viu, aqui entre amigos. E uma coisa interessante que acontecia muito comigo, né? Às vezes eu recebia alguns contatos de algumas igrejas e conselhos que queriam conversar comigo, me sondando, né, sobre a possibilidade de pastorear determinada igreja. E geralmente eles chegavam até mim por conta do meu ofício, das minhas realizações no contexto da Igreja Nacional, servindo a Igreja Nacional. Foi assim que eles me conheceram e por causa disso que eles chegaram até mim. Só que a primeira questão que eles colocavam não, a gente queria ver a possibilidade de você vir, mas você está disposto a largar todas as relações que você tem? E eu achava isso meio desconexo. Eles estavam te buscando exatamente porque eles só me conheceram e viram alguma coisa a respeito do que eu podia estar construindo ministerialmente por conta do meu serviço à Igreja Nacional, mas eles queriam desde que eu abandonasse isso. Então eu sempre dizia, eu acho que talvez então não seja o melhor caminho. E o bom de plantar a igreja é isso, né? Eu desde o início sempre trabalhei com a minha igreja local, a igreja que eu plantei, essa dinâmica de que eu tenho uma responsabilidade, eu percebo uma responsabilidade de servir o reino, né? Que tem a ver com a igreja local, tem a ver com a igreja nacional e vai até além das fronteiras denominacionais, né? Verdade. Isso é muito bom ver esse testemunho, ouvir esse testemunho de vocês. Deve servir de encorajamento, né, aos nossos seminaristas, né, e os jovens pastores também. Não se limitem, né? O Senhor vai abrir portas e tenham coragem, né, para assumir essas responsabilidades e se preparem, porque o Senhor vai colocar vocês para correr com os cavalos, né? Como o Senhor falou para o profeta, né, Jeremias. Bem, nós temos algo inédito para acontecer aqui em Recife, que é o congresso da APECOM. E eu gostaria de conversar, a gente usar o nosso tempo para a gente conversar mais sobre isso. Afinal de contas, a gente conversou isso ontem com algumas lideranças aqui. Existe um ruído. As pessoas pensam que o congresso da APECOM é uma coisa para líderes da IPB. Então, fala um pouco para a gente aí, Rodrigo, congresso da APECOM, e Vitor, fala um pouco de como esse congresso chegou até aqui. Vamos lá. O Congresso da APECOM, na verdade, ele é o Congresso Nacional de Evangelização da IPB, que tem um objetivo muito ligado à inspiração, a fomentar na mente dos discípulos e discípulas de Jesus da nossa denominação, a nossa responsabilidade enquanto ministros da reconciliação. Afinal de contas, tudo tem a ver com isso, né? O meio de Cristo, Deus está reconciliando consigo o mundo, Ele nos confiou essa mensagem, esse Ministério da Reconciliação. Então, a ideia, desde o início do Congresso da APECOM, a APECOM nasce, né, em 2010, um Supremo Concílio lá na cidade de Curitiba, e já no ano seguinte ela começa a realizar esse congresso. Já existia um congresso com essa perspectiva desde o tempo da antiga CNE, a Comissão Nacional de Evangelização, mas realizado pela APECOM já no ano seguinte, desde 2011, sempre com esse propósito e esse objetivo, um viés inspirativo para a igreja como um todo, para que ela fosse conduzida a essa responsabilidade, tanto de maturação quanto de compartilhamento, de transbordar do evangelho com atitudes e palavras. E isso fez do Congresso da APECOM um congresso muito específico, muito diferente de outros congressos que às vezes têm a ver com uma perspectiva mais etária ou mesmo das nossas forças de integração, ou outros congressos com um viés mais teológico ou focado nas lideranças. Então, o público dos congressos da APECOM, eles sempre são de pessoas do dia a dia da igreja, pessoas que vivem a igreja, não necessariamente pastores, não necessariamente presbíteros, diáconos e oficiais, mas aquelas pessoas que estão dispostas a servir e que saem de lá inspiradas para que a igreja local possa experimentar, né, esse grande desafio que nós temos de cumprir a nossa responsabilidade
para a glória de Deus. Afinal de contas, esse é o grande propósito que nós temos. E isso fez com que esse congresso fosse tomando proporções cada vez maiores. Então, já há alguns anos, a gente funciona nesse congresso todo mês de junho, na cidade de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, no seu limite máximo, né? Então, a gente fecha 3 hotéis ali naquela região e funciona num auditório dentro do seu limite de 1.300 pessoas. E é interessante, Marcena, que hoje a gente já está num nível que, assim, termina o congresso esse ano e a gente já iniciou, né, as inscrições para o ano seguinte. Então, quando o congresso termina, a gente já tem 700, 750, 800 inscrições, com um ano ainda até o próximo congresso. Então, com mais 2, 3 meses, essas inscrições já se encerram. Então, esse ano, no início do ano, janeiro, fevereiro, a gente já não tinha mais inscrição para o evento que ia acontecer em junho. E como o Conselho da PECOM tem falado muito sobre os diferentes sotaques da IPB, porque às vezes a gente olha pela força da nossa denominação, está assim de certa maneira ali no Sudeste, com um número grande de membros e de igrejas, isso traz uma certa restrição de todos os eventos e todas as coisas, mas que não apresenta a grande realidade da IPB, que é uma igreja, como a gente falou assim, que está em todo o território nacional, né? No norte, no sul do país, no sudeste, no nordeste, no centro-oeste. E pensando dentro dessa perspectiva, apesar de nós já termos alguns congressos regionais, nós entendemos que era tempo de nós termos um congresso nacional, uma perspectiva nacional, com todas as nuances que nós fazemos nesse congresso que já existe aí há mais de uma década e meia, mas em outra região do país. E pensando a respeito disso, nós entendemos que o melhor lugar para fazer isso era aqui na região do Recife, por inúmeras facilidades logísticas, pelo número de presbiterianos também no estado do Pernambuco. E aí a cidade de Gravatá, aqui bem pertinho de Recife, mais especificamente o Hotel Canários, foi o lugar que a gente entendeu parecia mais com aquilo que a gente buscava. Então, a gente tem essa possibilidade, pela primeira vez, estar fazendo não um congresso regional, mais uma iniciativa regional, mas um congresso e uma perspectiva nacional, com os mesmos preletores, com os mesmos músicos, com a mesma dinâmica, com a mesma estrutura que a gente realiza ali no interior de São Paulo, mas agora, né, em uma cidade aqui próxima a Recife, no estado do Pernambuco, não apenas para o estado do Pernambuco, mas que possa atingir, assim como o Congresso lá atinge inúmeros estados, esse também possa atingir inúmeros estados. Então, esse é o grande desafio, é algo novo, e eu estou muito feliz de poder estar fazendo isso, né, aqui esses dias, conversando um pouco sobre esse congresso com as lideranças do estado do Pernambuco, porque, afinal de contas, o nosso propósito não é um propósito simplesmente de vamos fazer um congresso para ter recursos e lucro. Essa, de maneira nenhuma, é a perspectiva e a missão da PECOM. Muito pelo contrário, às vezes, para a gente conseguir fazer alguns eventos como esse, nós temos, inclusive, que custear inúmeras coisas. Mas o nosso entendimento é que se nós trouxermos algo inspirativo, fomentarmos essa ideia da missão, da responsabilidade de sermos discípulos em missão, uma paixão pelo Evangelho, por transbordar o Evangelho, isso vai fazer com que essas pessoas possam voltar para suas igrejas locais animadas, inspiradas, alegres, cumprindo o seu papel, cumprindo a sua vocação, e a expansão do reino naturalmente acontece. Então, para nós, enquanto a PECOM, é nada mais, nada menos do que cumprir o nosso papel na expansão do reino, inspirando discípulos e discípulas de Jesus a cumprirem o papel de serem sal e luz e proclamadores da boa notícia do Evangelho. Eu penso que como um congresso inspirativo, né? Acho que esse é o nome, que inspira os crentes a vida cristã, a vida diante de Deus e dos homens, né? E sendo um congresso nacional da nossa agência, não é, de comunicação e de evangelização, isso dá à IPB o que ela de fato é, uma unidade. Apesar de estarmos espalhados com muitos sotaques, né, e termos muitas vezes características regionais, e isso é uma das grandes virtudes da IPB, nós termos dentro do país uma coisa que não é formatada
sem compreender a regionalidade, a cultura, as características do povo. E nós temos, então, um congresso nacional que ocorre em 2 lugares, a gente poderia dizer assim, né? Isso é muito interessante porque da IPB, a nossa igreja e a sua membresia, essa dimensão de uma igreja que é uma só. Sim. Viva. Uma igreja viva. Viva. Em alguns, e nós bem sabemos que o nosso país, né, ele guarda as suas diferenças de regionalidade. E até a proporção, né? A proporção Gigantesca, continental exato. do nosso país faz com que gere algumas barreiras. Exato. Quando a gente fala, vamos fazer algo nacional no interior de São Paulo, o que isso significa para uma pessoa que está no norte do país ou em alguns lugares do nordeste do país? Uma distância bizarra. Nós não estamos falando de um país como alguns países da Europa que são do tamanho de alguns municípios do nosso Brasil. Exato. Né? Mas nós estamos falando de um país de proporções continentais. Então, quando a gente pensa que algo é para ser nacional, a gente tem que ir além de uma localidade específica. Isso quebra uma barreira, né? Porque, de repente, alguém que está no norte diz assim, puxa, a gente não tem iniciativas aqui para a gente, tudo é em São Paulo, e para eu sair para o eixo São Paulo, chegar em Campinas, pegar um transporte para Águas de Lindóia, isso se torna um tanto quanto custoso. E não é isso que afasta as pessoas, inclusive, porque... Sim. Nós temos caravanas do Nordeste que vão para Águas de Lindóia, né, mas que poderão vir a Recife com uma facilidade maior, com um custo menor, né, talvez até economizando bastante o transporte aéreo, porque podem vir de carro. E isso acaba trazendo à igreja essa compreensão de que o mesmo alimento que está sendo dado no Sul, o alimento que está sendo dado no Norte, que está sendo dado no Sudeste, está sendo dado no Nordeste, no Centro-Oeste. Ou seja, há uma preocupação de que a igreja ela esteja sendo dirigida na mesma direção, ouvindo a mesma voz do Espírito, a mesma palavra. Né? Isso, sem dúvida alguma, acaba tornando a nossa igreja mais fortalecida. A sensação de que você faz parte de uma igreja una e que é maior do que as suas preocupações locais, isso traz um ânimo muito grande para o crente, né? E eu acho que essa iniciativa acaba sendo muito boa em muitos aspectos. Primeiro, no aspecto da própria edificação do povo de Deus que estará, na inspiração das famílias, porque, como nós dissemos aqui, o Congresso ele não tem uma preocupação de formar teólogos, ele tem uma preocupação de inspirar pais e filhos, maridos, esposas. O tema, ele é dos mais urgentes, santificai-vos, né? Santificai-vos. Então, é um tema que envolve a própria vida. Nós teremos pessoas dentre os preletores ali principais, conhecidos, todos eles nacionalmente. O reverendo Roberto, né, presidente do Supremo Conselho da nossa igreja, o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, que tem se destacado aí como um grande pregador da nossa denominação, ainda, né, 2 componentes do nosso conselho da PECOM, o reverendo Rosta Guimarães Lopes e o reverendo Robson Grangeiro, hoje chanceler do o Hernandes é um filho tardinho do Charles Spurgeon? Né? O nosso príncipe dos pregadores. É o príncipe dos pregadores. Mas vai muito além, pastor Macena, porque uma coisa que a gente quis também ressaltar é esse aspecto da regionalidade. Então, nas nossas oficinas, que vão tratar de questões muito mais práticas para o dia a dia, nós vamos ter hoje alguns pastores que estão se destacando no cenário nacional, como é o caso do reverendo Paulo On, que está lá, inclusive, comigo em Campinas, mas também alguns irmãos que têm feito a diferença aqui no Nordeste. Então, a alegria que a gente vai ter pastor Vitor Ximenes como um dos nossos... Isso é porque eu sou amigo dele, aí ele me convidou. Palestrantes. Também a nossa irmã Cefra, nosso irmão pastor Andrew Philip, que estarão aí nesse momento das oficinas. E na parte musical, além da gente ter um representante aqui do Nordeste, né, o presbítero Saulo Azevedo, lá do Maranhão, a gente vai ter Vencedores por Cristo, que é um ministério que tem abençoado a igreja brasileira com as suas canções há algumas gerações, né? Então isso é muito especial, a gente poder ter aqui nesse congresso Vencedores por Cristo. Eu tenho certeza que o pessoal vai ser muito abençoado por meio de tudo que vai acontecer ali. Né? Deixa eu dizer um negócio, além disso tudo que a gente falou que é o principal, né? Para aqueles que estão fora, é interessante entender a localização onde esse congresso vai ser realizado. Fica aí a uma média de
70, 80 quilômetros do Recife, com um clima noturno que chega aos 19 graus, é gostoso, com um polo turístico na cidade de Gravatá que envolve móveis, envolve pinturas, envolve um bom roteiro gastronômico. Por isso que a gente deixou o sábado livre para o pessoal poder descansar, aproveitar o hotel, que é muito bom, ou aproveitar a cidade. Há uma reserva ecológica ali próximo em Gravatá, para aqueles que quiserem passear, fazer de repente um rapel ou de repente uma tirolesa gigantesca de 400 metros. Eu até pensei num rapel. Eu pensei em ficar no hotel mesmo, viu? Eu fiquei imaginando você descendo de tirolesa, uma tirolesa de 800 metros. Imagina nós aí, José, um negócio desse aí de uma tirolesa. Não dava certo não, né? Mas, e sem falar no próprio hotel, que tem uma estrutura muito boa. Para quem não quiser sair, o hotel ele tem tudo, né? Ele tem parque para crianças, um bom parque aquático, um bom restaurante. E Vitor tocou num assunto aqui, uma cena que eu acho importante. Ele falou: tem parque para criança. Esse congresso, como ele é um congresso inspirativo para a igreja, para os membros da igreja, pra família, ele é um né? congresso para a família. Então nós vamos ter atividades específicas na hora ali das mensagens para as crianças, e a nossa ideia é que nós possamos receber a família presbiteriana. Então esse não é um congresso de liderança, esse não é um congresso de casais, esse é um congresso para família presbiteriana ser inspirada e desafiada a viver a sua missão de viverem adultos, crianças, jovens, idosos, como efetivamente discípulos e discípulas de Jesus. Para aqueles que não costumam ir assim a congressos nacionais como esse, eu diria que há um atrativo que a gente não consegue colocar num panfleto, numa propaganda, que é o convívio do povo de Deus entre as atividades programadas. Os corredores, a conversa na piscina, aquele lanche que se divide, a conversa até tarde da noite, a hora do almoço. Particularmente, eu tenho amigos e irmãos que eu fiz e conheci ao longo da vida nesses congressos que me são muito caros e foram conhecidos no corredor, no bate-papo, na troca de experiência, né? Então, há um congraçamento do povo de Deus nisso. Sem falar que a gente espera, conquanto seja um evento, né, Rodrigo, realizado pela PECOM, um órgão oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu tenho a esperança e tenho a compreensão de que nós atingiremos pessoas mesmo de outras denominações. E isso torna esse congresso ainda mais belo, porque mostra que o corpo de Cristo ele vai além das fronteiras denominacionais, e isso acaba sendo muito enriquecedor para a vida da gente. E eu sei, Macena, que o pessoal que está nos acompanhando já está pensando assim, né? Nossa, mas como é que eu faço a minha inscrição? Onde é que eu vejo? Onde eu tenho mais informações? Eu vou deixar aqui, vou falar para você o endereço. Acho que, José, se for fazer uma edição, depois a gente pode colocar aqui. Então, ó, já sei que com a eficiência do José vai estar aparecendo aqui agora. Ó, congresso.ipb.org.br/Nordeste. Você vai poder ali ter mais informações sobre tudo que vai acontecer, também fazer a sua inscrição o mais breve possível. Sabe por quê? Porque as vagas são limitadas, então vai chegar uma hora que não vai ter mais vaga, afinal de contas é a limitação do próprio hotel. Então, corre lá, não deixa para depois. Já me falaram aqui, não o pessoal aqui no Nordeste gosta de procrastinar um pouquinho, deixa um pouquinho para frente. É ok, o que pode acontecer é depois de não ter mais vaga, aí depois as pessoas ficam bravas comigo. Não, lá o executivo da PECOM não abriu vaga para mim, não, eu não tenho nada a ver com isso, viu? Então, assim, faça a sua inscrição o mais breve possível, eu tenho certeza vai ser abençoador. A possibilidade de você parcelar o valor em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, como eu disse, o objetivo, ele não é um objetivo financeiro, não é fazer dinheiro com isso, muito pelo contrário. A PECOM ela precisa colocar recursos para realizar eventos como esse. O nosso objetivo é servir a igreja e trazer essa visão, né, da responsabilidade que nós temos de viver o evangelho da maneira mais efetiva possível e vivermos uma vida para a glória de Deus. Você está gostando desse conteúdo? Então ajuda a gente a divulgar, a espalhar mais esse conteúdo no YouTube, posicioná-lo melhor. Então deixa o teu like, curte o
o nosso canal, se inscreve, melhor dizendo, no nosso canal e ativa o sininho das notificações, porque isso comunica, né, para a plataforma que o nosso conteúdo é um conteúdo importante para ser repassado para outras pessoas. Então não deixa de fazer isso. E outra coisa muito importante, você que está interessado no Ministério Pastoral, coração arde pela missão, pelo pastorado, está se preparando, não esquece, o seletivo da IPB é até o dia 30 de agosto. E como temos aqui falado durante esses dias, quanta coisa boa tem acontecido aqui em Recife, né? Estudar em Recife, nós até já falamos isso em outro momento. Estudar em Recife é um combo, né? Você aprende dentro do seminário e fora do seminário, né? Verdade. A igreja presbiteriana em Recife tem a sua característica vibrante, forte, pujante, mas ao mesmo tempo também a vida da igreja nacional passa aqui. Então, sem dúvida alguma, isso deixa uma marca impressa no Ministério Pastoral. Então, considere estudar no SPN, considere fazer sua matrícula aqui, converse com o seu tutor, presidentes de presbitérios, irmãos queridos, considere então enviar seus candidatos para o SPN. Serão cuidados aqui a pão de ló, com todo amor, com todo carinho, com todo afeto que nós temos. Isso eu posso garantir. Todas as vezes que eu venho para cá, eu sou muito bem cuidado. Coisa boa. Pão de ló, manga rosa, cajá. Exato. Puxada de bode, enfim, vamos. Olha, eu queria ainda levar um pouco mais adiante para a gente já encaminhar ali a nossa conclusão. Nesse tema do Congresso, santificação, como ele é importante para as famílias, né? Eu acho que tão poucas vezes a gente viu a família tão atacada como a gente tem visto nos últimos anos. E não eram aqueles ataques, vamos assim dizer, aquelas beliscadas que se dava na família, né? O que nós hoje observamos, de fato, é uma sociedade em desconstrução, né? Onde papéis familiares têm sido profundamente atacados, onde a própria piedade, a vida da igreja tem sido atacada, a igreja, a instituição tem sido atacada. E quando vocês levantam um assunto da santificação da nossa vida no meio de uma sociedade, como a sociedade que a gente está vivendo, de fato um tema muito importante, é um tópico que deve de fato ser considerado, né, efetivamente pelas nossas famílias. Por que então esse tema, né, santificação, por que surgiu ele? Então, a ideia é essa, eu acho que você matou a charada, é uma percepção que a gente vem percebendo, né, os desafios que nós temos, né, enquanto família cristã, em meio a uma sociedade plural, relativista, focada, né, no individualismo, na secularização. Diante desses desafios, nós, né, que entendemos o amor de Deus revelado em Cristo Jesus e que somos desafiados a viver uma nova cosmovisão, como podemos viver efetivamente em resposta ao amor com o qual fomos nos amados por Deus em Cristo Jesus. Então essa é a ideia, ponto de partida para as preleções principais, e nas oficinas a gente fez questão de tratar de maneira mais ainda específica sobre isso. Então a gente vai ter essa possibilidade de falar sobre os desafios dentro da família, a gente vai poder falar, por exemplo, de maneira prática, se é sobre santificação, nós podemos viver efetivamente isso, observando disciplinas espirituais. A gente vai poder falar um pouquinho sobre a questão de tentações, né, que nós temos que lidar efetivamente ligadas ao nosso momento histórico, ao nosso mundo contemporâneo, né, e também olhar para os desafios, para os perigos, para os inimigos em relação à nossa fé e como nós podemos responder isso de maneira efetiva. Então, toda essa questão foi pensada, Macena, para que a gente possa, como eu disse, inspirar, dar subsídio, preparar
o nosso povo, né, para que eles vivam da melhor maneira aquilo que foram chamados para viver. Que bênção, né, Vitor? Nossa cidade hospedar um Pois é. congresso com essa visão, porque nós, no nosso dia a dia, a gente lida com famílias e nos procuram no gabinete pastoral, jovens casais, né, com suas lutas, casais já com, vamos assim dizer, os filhos criados e também com outras lutas. Assim, sempre uma etapa surge, uma nova luta surge, né? E isso traz ainda mais importância, né, para esse Sem dúvida. assunto. E esse é o grande desafio da vida cristã, não é como mudar e viver. A gente tem sempre na pregação ou no conselho bíblico, nas conversas intencionais com os crentes, esse desafio que a palavra de Deus nos apresenta como a vida do povo remido pelo Senhor Jesus, não é? A viver na imitação do Senhor, e imitar o caráter de Deus é imitar a sua santidade, porque o caráter de Deus é todo envolvido por sua santidade, né? Mas como é que a gente muda? Como é que a nossa mente ela pode ser transformada? Como é que o nosso coração, que de repente durante a vida, né, o aprendizado da infância, juventude, ou durante toda uma caminhada, ele pode ser transformado de maneira que ele reflita o Evangelho do Senhor Jesus aonde o indivíduo esteja. Isso é um desafio imenso e que envolve, claro, a atuação extraordinária do Senhor por meio do seu Santo Espírito, que aplica a palavra, que nos santifica o coração, mas também uma responsabilidade pessoal em que nós buscamos, desejamos, afinal de contas, aquele que é nascido de novo é conduzido a frutificar, né, o fruto do Espírito, e isso é um fruto santo. Mas como é que a gente vive isso? Parece que uma desconexão, às vezes, entre o púlpito e a vida real, entre a teologia que é lida no livro e como é que eu vivo isso. Então, o propósito, claro, no congresso a gente não vai resolver todos os problemas, né? Mas nós podemos dar um bom empurrão para que os crentes cheguem na sua igreja, para que a liderança chegue na sua igreja e ela seja impulsionada a essa vida comum dos crentes, né, em torno das Escrituras, né, buscando o caráter de Deus, pais, mães, filhos, irmãos e irmãs. E isso pode ser um ponto de avivamento para o povo de Deus, né? A gente olha para a história dos avivamentos na igreja e todos eles ocorreram em momentos tão despretensiosos, Isso. em que o povo de Deus se reunia como nós vamos nos reunir agora em torno das Escrituras, da palavra, querendo buscar ao Senhor, e o Senhor agia com imensa graça, né? A oração da gente é que o Senhor haja assim, né? Com imensa graça sobre nós, não para que haja, sabe, um avivamento como os históricos, mas para que o Senhor transforme o nosso coração. Eu preciso disso, acho que os meus irmãos todos precisam, e há uma grande expectativa, né, de nós ouvirmos, sermos fortalecidos e estarmos com irmãos e irmãs que estão buscando o mesmo propósito. Isso. Eu fico pensando nesse assunto, eu lembro do Salmo 128, né? É um salmo que fala da simplicidade da família, né? Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, tua esposa no interior da tua casa, teus filhos, né, como rebentos ao redor da mesa. Aí, de repente, ele vira para Jerusalém, né? E aí você percebe ali a maneira como o salmista descreve a força da família como teologia pública. Eu sei que teologia pública não é muitas vezes um termo muito apegado à nossa tradição, ele está muito mais ligado àquela ideia de uma teologia mais contemporânea, uma coisa, mas se a gente for pensar mesmo em autêntica teologia pública, é uma vida de família de pessoas tementes ao Senhor. Essa que causa impacto de fato. No trabalho, na escola, na faculdade, em todos os lugares, né? Entender efetivamente essa bem-aventurança, né? Como é plenamente feliz, né, e próspero, e não prosperidade como às vezes se vende hoje, mas de uma maneira inigualável, né? Tanto dentro da perspectiva familiar, quanto, como você disse, né, do olhar para aquilo que está à nossa volta e perceber a bênção, o cuidado, a graça, a misericórdia, o alento, o sustento, o cuidado de Deus, né, que faz com que a gente experimente essa verdadeira paz que excede todo entendimento. Que bênção, que bênção. Olha, irmãos, assim, a gente
Gostaria aqui de estender o tempo máximo possível, né? Mas a gente sabe que você tem compromisso, né? A gente pudesse, amarrava você aqui. Qualquer coisa a gente fala pro avião esperar um pouquinho. Pois é. A gente amarrava você aqui em Recife, pra você passar mais tempo aqui Queremos com a gente. outras vezes. Outras Entenderei isso como um oportunidades. convite. Isso, outras oportunidades. Nós já temos, inclusive, um convite e uma oportunidade acertada para o ano que vem. Ó, tem spoiler aqui nessa fala aí. E o reverendo Rodrigo vai estar como preletor na nossa semana missiológica do ano que vem, que será em maio, como ocorreu nesse ano. Não é? E a gente vai estar falando sobre plantação de igrejas e revitalização de igrejas. Que Então, bênção. eu imagino que será um tempo muito bom. Antes disso, a gente deve trazê-lo para comer uma tapioca lá na Sé. Enfim. Como eu disse, estou em casa. Isso, que bênção, que bênção. Rodrigo, meu amigo, uma alegria poder receber você aqui em Recife. Meu, e ver você aí. Ó, e vocês viram, né? Como ele brincou aqui com o âncora, mas sensacional. Que privilégio ver você também conduzindo esse programa. E eu já falei que agora é do SPN Plus IPB Nacional, @IPB Oficial, a gente tem uma cena lá. Eu posso também. dizer uma coisa que eu sempre quis dizer no Vai lá, podcast? pode falar. Viva o gordo! Não, a gente tá pensando aqui em colocar uma banda, de repente a gente fala assim, uou, aí... Tá que serve, sensacional, assim, olha, viu? sensacional. Mas, Canequinha não, já tá aí. Osés, cara, porque assim, vocês vão ver com o tempo, cearense perde o amigo, não perde. Perde a piada. Não perde a piada, não perde a piada nunca. Vitor, meu amigo, também muito obrigado por você ter aceito estar aqui com a gente. Bom demais. Sabe do teu corre-corre, da luta que é aqui. Eu tô de motorista dele. Pronto, meu Uber. teu Uber, olha aí, tá vendo aí, oxe, então... vamos orar, e a gente sempre tem pedido aos nossos irmãos que são entrevistados aqui, que vem pro nosso bate-papo, para orar, né, pelo SPN que agora encerra uma etapa amanhã do CTM. Aqui você veio também para falar, né, obreiros que estão chegando aí cheios de sonhos, né, de abrir novos desafios, outros ainda precisando ser cuidados, né, feridos e pastoreados no meio do processo, mas que o Senhor vai tratando e o Senhor vai usando. E foram 20 dias, né, praticamente esse tempo. 3 semanas, né? Então, dias abençoados, né? Dias abençoados. Quem já passou por essa experiência de imersão, né? Assim, nesse formato de plantar igrejas e de observar a revitalização de igreja, de fato, é uma experiência marcante. É verdade. E nós somos muito gratos pela tua vinda aqui para servir também nessa etapa da preparação, né, de novos obreiros, assim como o pastor Vitor também esteve falando na área dele de aconselhamento, resolução de conflitos, né, e uma bênção de Deus. Vamos orar então. Amém, Rodrigo, vamos pode orar por nós? Com certeza, com alegria. Deus eterno, muito obrigado pelo presente, pelo privilégio, pela dádiva da comunhão. Obrigado porque aquilo que nos une antes de tudo é o amor com o qual o Senhor nos amou, amor este revelado em Cristo Jesus. Bom estar aqui com amigos tão queridos e poder observar bem de pertinho aquilo que o Senhor tem feito na vida do seu povo, especificamente no estado de Pernambuco, na cidade de Recife e mais propriamente por meio do Seminário Presbiteriano do Norte. Que o Senhor continue usando essa casa de profetas para instigar, para desafiar, para confrontar, para capacitar e para preparar ministros que possam, com muito zelo, com muita excelência e com muita responsabilidade, servirem à nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, mas acima de tudo, servirem como agentes do reino de Deus na história. Amém. Que o Senhor use esse tempo aqui de capacitação para aqueles que estiveram frequentando o nosso centro de treinamento missiológico, para que eles venham a se tornar obreiros fiéis que vão plantar, revitalizar novas igrejas e proclamar o seu evangelho. Que o Senhor continue usando essa casa no preparo dos seminaristas que se tornarão pastores fiéis, que têm um compromisso acima de tudo com a pregação das más notícias em relação à nossa condição
humana, decaída por causa do pecado, e das boas notícias de como em Cristo Jesus nós fomos trazidos de volta para um relacionamento com o Senhor, fomos reconciliados com o Criador, e agora temos esse ministério da reconciliação, de proclamar essa mensagem por onde passarmos, que tudo isso seja feito da melhor e mais excelente maneira possível para a honra e glória do seu nome, ó Pai. Eu peço pelo nosso diretor, reverendo Zé Roberto, pelo coordenador, reverendo Vitor, pelo nosso deão aqui do seminário, pastor Sivaldo, por todos os professores, por todos os alunos, que o Senhor, Pai, derrame graça e misericórdia sobre essa casa e que por meio daqueles que aqui estão sendo preparados e capacitados, o Senhor possa cumprir a sua boa, perfeita e agradável vontade no contexto da nossa igreja no Brasil. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Esse é o SPNcast, o podcast do Seminário Presbiteriano do Norte. Nossa missão é pregar a Escritura com fidelidade, excelência do ensino e compromisso com a missão. Então, curte aí o nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Quero também agradecer aqui Oséias, Anne, nos dão apoio aqui na parte técnica, né? Sem eles a gente não podia estar realizando aqui, né, esse podcast. Pessoal, até a próxima e que Deus abençoe ricamente a vida de cada um.